Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém? Hoje é 19 de maio de 2024, domingo. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo é o 4, o nosso texto hoje é o versículo 30, amém? Mas eu quero aí novamente lembrar, Rio Grande do Sul, e agora Santa Catarina, as chuvas estão caindo lá já com uma certa intensidade. E certamente isso é preocupante, mas Deus é bom, há de abençoar, há de amenizar as chuvas aí, que as ajudas possam estar chegando, se você pode, ajude de alguma forma, tá certo? Mas vamos aqui à meditação na palavra de Deus, que é no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim a palavra do Senhor. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Amém? O contexto do capítulo 4, o apóstolo Paulo faz uma exortação a vivermos em santidade. Aqueles que creem, que se convertem a Cristo, viver em santidade. E Paulo aqui não vai falar dessa espiritualidade que você vê aí, o pessoal parece que então é louco, né? Isso é outra coisa. Paulo vai falar aqui de responsabilidade, de condição, de posicionamento verdadeiros, tá certo? Que isso é ser santo. Mas vamos ver aqui o texto de Efésios 4:30, que inicia dizendo assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito de Deus é uma pessoa, é a pessoa da terceira trindade. Não dá para explicar a trindade agora aqui, mas o Espírito Santo de Deus é, é a terceira pessoa da trindade. E Paulo vai expressar aqui assim explicitamente essa pessoa que certamente tem emoções, o Espírito Santo. Ele diz, não entristeçais, então só se entristece quem tem emoção. A emoção, a tristeza é um tipo de emoção de uma pessoa. Então o Espírito Santo de Deus pode se entristecer. Amém? Ele diz, quando ele diz não entristeçais, isso é muito interessante, porque como é que eu posso entristecer o Espírito de Deus? Olha, a Bíblia ensina que o Espírito de Deus habita no crente pela fé. Isso é novo nascimento, já expliquei em vídeos anteriores, tá certo? Então, o Espírito que habita no crente, quando o crente faz alguma besteira e alguma bobagem que não é da vontade de Deus, o Espírito Santo se entristece. Ah, mas o Espírito Santo não é poderoso? É, mas ele te chamou e me chamou. Se você crê, como eu creio em Cristo, na palavra de Deus, em Cristo, o Cristo revelado, se você tem essa fé, o Espírito Santo habita em nós. E as nossas ações que não são da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, vão entristecer o Espírito Santo, a nossa atitude pecaminosa, aquilo que você entender que é pecado. Amém? Tem coisas aí que para uns não são pecado, tem outros que para outros são. Tipo, comer galinha cabidela, para uns é pecado, para outros não. Aí se você entende que é pecado, não vai escandalizar seu irmão também não, tá certo? Não coma na presença dele. Mas assim, não entristeçais o Espírito Santo. Portanto, quando um crente faz alguma bobagem, pensa alguma bobagem, né, qualquer que seja ela, que seja contrária à vontade de Deus, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque ele está presente no crente, presente assim, na compreensão, habitando no crente, tá certo? E aí o Paulo vai dizer assim, não entristeçar, ele vai dizer, no qual foste selado para o dia da redenção. Ora, Deus vai trazer um juízo sobre a terra, e esse dia é chamado aqui de dia da redenção, ou em outros textos chamado dia do Senhor, dia da vingança do Senhor, como em Sofonias, tá certo? Tem um profeta dos menores. Então, Paulo vai dizer, no qual foste selado. Quando nós, assim, uma autoridade sela um documento, e pensar nos reis aí antigos, né? Colocava lá o selo, isso era garantia de qualidade, garantia que ali o que estava sendo dito era a verdade, né? Aí até no nosso governo, se ele carimbar um documento aí, muito embora às vezes não é tanta verdade assim, mas há um selo, uma assinatura de garantia, que é aquilo que ele está querendo dizer mesmo, tá certo? Nem que seja mentira, mas é aquilo que ele está querendo dizer. Portanto, o selo é essa garantia, e Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus está presente no crente, isso é um selo, é a marca de Deus na vida de um crente, e isso eu já expliquei a você
que é quando nasce de novo, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, leia lá, está bem claro, quando se nasce por essa fé, há esse selo do Espírito, Paulo está explicando, não faça bobagem não, você agora é crente, você que é crente que está me ouvindo, que anda pisando na bola, cuidado, você está entristecendo o Espírito de Deus, tá certo? Quando eu falo isso, amado, eu tenho consciência que às vezes eu faço algumas besteiras, e aí eu me arrependo delas. A ação do crente é essa com Deus, a relação, porque há um selo, e esse selo é a garantia, tá certo, de que você tem uma qualidade divina em você agora, selado pela presença do Espírito Santo de Deus. E Paulo vai dizer aqui que é para o dia da redenção. A redenção vai ter um dia, um juízo final, tá certo? É claro, já expliquei isso em outros textos, a igreja vai ser arrebatada, tal, já está com Cristo, e já está redimida, hoje pela fé, já está redimida com Cristo. Mas assim, e é esse selo que nos garante, que nos dá essa garantia na redenção final, que Deus trará um juízo sobre a terra, e os de Cristo estarão selados. Quando o juízo vier, ele vai olhar, esse aqui está selado, tem o carimbo de Cristo, tem o selo de Cristo, tem o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, que Jesus rogou ao Pai e ele mandou o Espírito, tá certo? Estou explicando isso aqui de uma forma assim, bem assim, tranquila, didática mesmo, assim, sorrindo aqui com você, falando para você, porque o Evangelho é liberdade, tá certo? O Evangelho não é peso, não. O Evangelho é liberdade na alma. O mundo é quem bota peso, tá certo? A mentira, o mundo, as coisas pesadas do mundo aí, que o mundo é administrado pelo mal, num certo espaço dele aí. A igreja está aqui para abençoar. Nós estamos fazendo aqui essa função, apresentando Jesus Cristo para você, que através do Espírito de Deus é o selo da promessa que garante essa eternidade com Jesus, tá certo? O Filho de Deus ele tem que ter consciência disso. E ele está aqui na terra sabendo que vive já como um salvo. Ele não está tentando ser, ele é um salvo, ele tem o selo da promessa que é o Espírito Santo de Deus presente na vida do crente, que gera essa fé em Cristo, que dá essa convicção, que dá essa certeza, que dá essa verdade, que revela a verdade que é Cristo, né? Ele fala tantas vezes em que ele é a verdade, tá certo? Deixa eu ler um texto aqui, vamos concluir, é só o versículo 30 mesmo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz assim: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, tá certo? O livro da vida existe, é um livro que Deus registra tanto os salvos como os não salvos, tá certo? Se você ler capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 11 ao versículo 15, vai ter o julgamento dos não salvos. E ele termina aqui no Apocalipse 20, 15, dizendo que quem não for achado inscrito no livro da vida será lançado dentro do lago de fogo. Isso é só uma comparação, para você ter uma ideia mais ou menos do que é o inferno, tá certo? É lugar de sofrimento eterno, separação eterna de Deus. Lago de fogo aqui é só uma comparação, para você imaginar um lago pegando fogo e você indo tomar banho dentro dele, né? É só para comparar o sofrimento que é na eternidade sem Deus, tá certo? Os que têm o selo, o julgamento é um pouquinho antes, do mesmo capítulo 20, lá no começo do capítulo 20, que fala do julgamento dos santos, que é apenas para receber, porque ter esse selo, vão estar lá com essa garantia para a eternidade com Jesus. Isso é fé. Amém? Se a enchente nos levar, se o fogo nos matar aqui nessa vida, se as nossas autoridades nos prenderem por causa do Evangelho, eles não podem prender aquele que é livre em Jesus Cristo, porque ele é livre independente de onde ele estiver. O espaço físico não é o que delimita a liberdade de um cristão, não. É a consciência de Cristo revelado. Amém? Portanto, Paulo vai dizer aqui que você que é crente, não entristeça o Espírito Santo, porque ele é o selo da promessa. E como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Pecando, fazendo aí uma coisa que você entender que é pecado. Se fez isso, se arrependa. Peça perdão a Deus. E ele diz que não entristeçai porque ele é o Espírito de Deus. E ele é o selo da promessa que você tem para uma vida eterna com Deus por essa fé em Jesus Cristo. Amém? Vou dar aqui uma referência sobre o livro da vida também, lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, que quando os apóstolos vão de 2 em 2 e expulsam o demônio, cura e tal, eles voltam para Cristo e fazem esse comentário que é legal, claro, isso é bom, é gracioso. Aí Jesus vai dizer assim: não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está
escrito nos céus. Tem uma tradução que diz arrolado nos céus, ou seja, escrito nos céus. Isso é Lucas 10, 20, amados. O seu nome escrito no céu é pela fé em Jesus Cristo. Isso é garantia de eternidade. Quem crê tem o selo da promessa, que é o Espírito de Deus. Isso não é imaginação, não. Isso é fé. Você sabe, você sente isso. Há uma alegria no coração, porque você compreende isso. E a alegria que há é diferente da alegria do mundo. Deus te abençoe. Deus te guarde. O Senhor inunde a tua casa de paz, de alegria e de bênção de Deus. E, sobretudo, da salvação em Jesus Cristo, amado, por essa fé. Que você possa receber hoje pela fé. Se você disser assim, como é que eu faço isso? É crendo em Cristo. Se quiser entrar em contato comigo, eu lhe oriento mais, oro por você, porque é essa fé que nos dá a presença do Espírito, porque ninguém diz que Jesus é Senhor, exclusivo, sem ter nenhum intermediário. Exclusivamente Jesus. Ninguém diz isso se não for pelo Espírito de Deus. Isso é 1 Coríntios 12, 3. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor seja contigo. Tenha um bom dia. E hoje nós temos culto aqui às 18 horas, na Rua Guarani, 1938, João 23, Fortaleza. O Senhor te abençoe, te guarde e te abençoe. Abençoe a tua casa e a tua vida. Abençoe o Brasil. Nós precisamos de uma bênção sobre o Brasil, porque há uma maldição aí sobre o Brasil, nós precisamos quebrá-la em nome de Jesus. Amém.